Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um de vocês. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 2. Parabéns, hein, Timóteo? Deus te abençoe. O livro de Ruth está no início do Antigo Testamento, logo após do livro de Juízes e antes de 1 Samuel. Já que a Ju cantou um pouquinho da música, né? Vamos lembrar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Abra sua Bíblia em Ruth. Ruth, capítulo 2. Não vou cantar essa música até o final, senão eu mesmo vou passar vergonha. Durante o mês de julho nós estamos caminhando pelo livro de Ruth e a cada domingo nós estamos expondo um capítulo dessa história sob o tema O Deus que Redime Histórias. A nossa oração, meus irmãos, é que ao estudarmos esse pequeno livro nós sejamos encorajados pelas Escrituras e aprendamos a descansar na providência, na graça e na redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No domingo passado, o pastor Jefferson iniciou essa série de mensagens, expondo o capítulo 1, e ali ele lançou os fundamentos dessa série. Se você não pôde estar conosco, essa mensagem já está disponível no nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza de que você vai ser edificado ao ouvir essa mensagem. Agora, com a Bíblia aberta, vamos à leitura de Ruth, capítulo 2. Eu estarei lendo na NVI, o texto está projetado aqui na frente, mas é de extrema importância que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra do nosso Deus. Diz assim, palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem de valor e influente que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo recolher as espigas que foram deixadas para trás por aquele que me permitir fazê-lo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou aos ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? O capataz respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo que descansou no abrigo. Verso 8. Então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique aqui com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já ordenei aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto na terra, exclamou: porque achei favor aos teus olhos, a ponto de me importares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, e como você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com o povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribui o que você tem feito. Que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus dos exércitos, cujas asas você veio buscar refúgio. Então ela disse: que eu continue a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e me encorajou, esta sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Verso 15. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos teus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-lhes cair para que elas a recolham. Não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, deixe para ela algumas espigas dos feixes. Verso 17.
7. Assim Ruth recolheu na lavoura até o entardecer. Depois o debulhou o que tinha juntado, quase uma efa de cevada. Verso 18. Carregou para o povoado e a sua sogra viu quanto ela havia recolhido. Ruth também lhe entregou o que lhe havia sobrado da refeição depois de ficar satisfeita. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela acrescentou: aquele homem é nosso parente próximo e de um dos nossos antepassados. 21. Então Ruth, a moabita, continuou: ele também me disse: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora: é melhor mesmo você ir com as suas servas, as servas deles, a minha filha. Em outra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Enquanto isso, continuou morando com a sua sogra. Amém? Palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. E nós te pedimos, fale conosco por meio dela. Abre o nosso entendimento, Pai. Confronta o nosso coração. Fortalece a nossa fé e transforma a nossa vida à luz da tua verdade. Que Cristo seja exaltado, a tua igreja seja edificada e que o teu nome seja glorificado no meio de nós. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O capítulo 2 de Ruth, ele nos apresenta de maneira muito prática um dos grandes dilemas que nós encontramos nas Escrituras. Qual que é esse dilema? O dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ao longo da história, esse assunto tem sido amplamente discutido através de discussões e de debates teológicos e filosóficos. Mas Ruth, especialmente no capítulo 2, esse tema vem para nós e não se apresenta a nós de uma maneira apenas abstrata, teórica, distante e fria. O capítulo mostra para nós essa verdade sendo vivida por pessoas comuns em meio às suas responsabilidades e os seus desafios mais ordinários e comuns da vida. E isso nos leva a uma pergunta bastante importante nesse capítulo. Como nós devemos viver enquanto nós esperamos no Senhor? Você já se deparou com esta pergunta? Pense, por exemplo, em algumas situações do seu dia a dia. Quando alguém da sua família está doente, o que é que você faz? Você ora ou você dá remédio? Quando você precisa de sustento, o que é que você faz? Você trabalha ou espera que o alimento caia do céu? Você é homem solteiro que deseja encontrar uma esposa, como é que você procede? Você cuida da sua vida, você amadurece, você trabalha o seu caráter, você cultiva bons relacionamentos, ou você simplesmente diz: eu vou entregar nas mãos de Deus e não vou fazer mais nada? Percebe a questão? Esperar em Deus significa permanecermos passivos ou agirmos. Irmãos, as Escrituras nos ensinam tanto a responsabilidade humana quanto a soberania divina. Homens e mulheres são chamados por Deus para obedecer, para trabalhar, para tomar decisões responsáveis. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Deus continua governando todas as coisas conforme a sua perfeita vontade. Ou seja, essa verdade, elas não competem entre si, elas caminham juntas. Mas sabe qual que é o problema? Em algumas situações, nós agimos como se tudo dependesse apenas da nossa capacidade. Em outras, nós esperamos que Deus faça aquilo que Ele também nos chamou para fazer. Você percebe a incoerência disso? E faz sentido isso para você? Nas pequenas dificuldades, a gente confia apenas nos nossos recursos. Nas grandes dificuldades, às vezes a gente só quer orar, como se fosse uma caverna, nos escondermos das nossas responsabilidades que Deus já colocou diante de nós. E aí vem Ruth no capítulo 2 e desfaz essa falsa oposição. Porque enquanto Ruth trabalha, Deus governa. Enquanto Ruth colhe espigas, Deus dirige completamente os seus passos. Então a providência divina não elimina a responsabilidade humana. É uma providência que inclui a responsabilidade humana.
Essa é a grande advertência, meus irmãos, que nós vamos aprender nessa manhã. O Senhor está no controle de todas as nossas necessidades e em sua providência utiliza o nosso esforço para nos prover. A gente pode ler essa verdade juntos? 1, 2, 3. O Senhor está no controle de todas as nossas necessidades e em sua providência utiliza inclusive o nosso esforço para nos prover. Amém. Nós veremos isto nessa manhã em algumas partes. E a primeira verdade que esse texto nos ensina, o primeiro ponto, é que nós devemos agir responsavelmente naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Meus irmãos, muitas vezes é justamente por meio dessa responsabilidade que Deus supre as nossas necessidades. Veja novamente comigo os 3 primeiros versos do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem de valor e influente que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo recolher as espigas que foram deixadas para trás por aquele que me permitiu fazê-lo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Meus irmãos, a gente precisa relembrar um pouquinho do que está acontecendo aqui na história. No capítulo 1, Ruth, nós somos apresentados a um homem chamado Elimeleque. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei, meu Deus é meu juiz. E diante da fome que atingia a terra, Elimeleque faz o quê? Ele deixa Belém, a casa do pão, a terra da aliança, o lugar onde Deus havia estabelecido o seu povo e as suas promessas, e Elimeleque parte com a sua família para Moabe. Ali, os seus filhos se casam com mulheres moabitas, que até então não faziam parte do povo de Deus. Você se lembra da origem dos moabitas? Os moabitas, eles eram descendentes de Moabe, filho de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló passou a viver numa caverna com as suas 2 filhas. Essas 2 filhas, temendo perder a descendência, essas 2 meninas embriagam o próprio pai durante 2 noites e têm relações sexuais com ele. Da filha mais velha nasceu Moabe, aquela que se torna ancestral do povo moabita. Ou seja, um povo conhecido pela idolatria, o povo conhecido pela oposição ao Deus da aliança. E voltando um pouco aqui para Ruth capítulo 1, pouco tempo depois, tanto Elimeleque quanto os seus filhos, o que acontece com eles? Eles morrem. E restam para nós apenas 3 viúvas na história: Noemi, Orfa e Ruth. Quando Noemi ouve que o Senhor havia visitado o seu povo, o que é que ela faz? Ela decide retornar a Belém. No caminho de volta, Orfa resolve permanecer em Moabe. Mas Ruth não. Ruth faz aquela extraordinária declaração de fidelidade e acompanha sua sogra até a terra de Israel. Assim, meus irmãos, Noemi e Ruth chegam a Belém completamente desamparadas. Pensa comigo, sem maridos, sem recursos, sem qualquer perspectiva humana de sustento. É exatamente nesse cenário que começa o capítulo 2. E logo no início do capítulo 2, verso 1, o texto nos apresenta um homem, um novo personagem, um homem chamado Boaz. Boaz era parente de Elimeleque, Boaz era um homem influente, tinha muitos bens, muitas terras. Em um primeiro momento essa informação parece para nós um tanto sem importância. Mas à medida em que a narrativa avança, fica muito claro para nós que na providência do nosso Deus não existem detalhes sem propósitos. E é nesse contexto que Ruth nos surpreende. Ela nos surpreende porque Ruth não é o tipo de mulher e o tipo de pessoa que permanece passiva, esperando que as circunstâncias da vida mudem. Pelo contrário, Ruth se levanta. Ruth se levanta para ir trabalhar. E perceba, não se trata de um trabalho leve, mas se trata de um trabalho pesado. Um trabalho sem qualquer prestígio. Ruth vai recolher espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. Ou seja, meus irmãos e irmãs, um trabalho penoso, pesado, cansativo. E acima de tudo, um trabalho que exige dela humildade. E por que eu digo humildade? Porque muitas vezes, quem já viveu dias melhores encontra dificuldade em aceitar um trabalho simples. Ruth, enquanto estava casada com Malom, provavelmente experimentava de um período de estabilidade, um período de segurança. Agora a realidade dela é que é outra. E ainda assim, Ruth não se deixa dominar pelo orgulho.
ela não se deixa dominar pela autopiedade, pela autocomiseração. Em nenhum lugar do texto que nós lemos nós encontramos algum registro de reclamação da parte de Ruth. Não! Ela não murmura, não se vitimiza, não demonstra ressentimento, ela simplesmente trabalha. E sabe como que esse trabalho acontecia, meus irmãos? Os homens iam na frente cortando os feixes, realizando ali o trabalho mais pesado. Depois vinham as mulheres recolhendo os feixes que haviam caído. E algumas espigas permaneciam ali espalhadas pelo caminho. E eram essas espigas que os pobres, as viúvas, os necessitados poderiam recolher conforme a lei do Senhor determinada. É exatamente nesse terceiro grupo que nós encontramos Ruth trabalhando. Meus irmãos, Ruth ensina para nós a dignidade de todo trabalho honesto. Nenhum trabalho, irmãos, digno está abaixo de um filho e de uma filha de Deus. Amém? Ruth poderia ter pensado: poxa, eu deixei a minha terra, eu deixei a minha família, eu deixei os meus deuses, tudo isso fiz para seguir o Deus de Israel e é isso que me espera? Essa é a realidade, Senhor? Mas não é isso que está no seu coração. Ruth trabalha pela fé. Observe a expressão que Ruth usa no verso 2. Deixe-me ir ao campo para recolher as espigas que foram deixadas para trás por aquele que permitir fazê-lo. No texto original, a ideia é ainda mais bonita. Literalmente, Ruth está dizendo: deixe-me ir ao campo e apanhar as espigas atrás daquele cujos olhos eu encontrar graça. Percebam, meus irmãos, a confiança de Ruth. Ela não sabe em qual campo ela vai entrar, mas ela sabe quem governa todos os campos. Ela não sabe, ela não conhece o proprietário daquela terra, mas ela conhece o Deus que governa toda a terra. Então, irmãos, Ruth confia que o Senhor vai abrir uma porta de sustento. E, meus irmãos, esse tipo de contentamento agrada a Deus. Ele agrada a Deus porque ele é o oposto do espírito vitimismo que tantas vezes domina e assola o nosso coração. Quantas vezes nós reclamamos da maneira como Deus cuida de nós, quando nós deveríamos agradecer pelos recursos que Ele, na sua providência, já colocou nas nossas mãos. Quantas vezes? Então Ruth está nos ensinando um outro caminho. Nós precisamos confiar na bondade do Senhor e agirmos com fidelidade diante daquilo que Ele coloca diante de nós. Então é alguém que compreendeu isso. E o texto nos mostra que ela trabalhou, e trabalhou durante o dia todo. E mesmo quando Boaz começa a favorecê-la, ela não encontra nisso uma desculpa para diminuir o seu esforço. Porque ela poderia ter pensado: já que eu encontrei uma mínima segurança, posso tirar o pé, posso me acomodar. Já que eu consegui o que eu precisava, agora eu posso relaxar. Mas não, meus irmãos, aconteceu exatamente o oposto. A graça recebida de Deus na vida de Ruth não produziu acomodação, produziu ainda mais diligência, excelência, esmero. Esse é o princípio que esse texto nos ensina. Nós somos responsáveis por agir com fidelidade com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Trabalhar não é falta de fé, ao contrário, trabalhar é expressão da nossa fé. É um sinal da nossa confiança, não em nós, mas em Deus. É exatamente esse princípio enfatizado por Tiago, que nós tivemos aqui 3 meses estudando a carta de Tiago. A fé verdadeira produz obras. O que Tiago disse para nós é: a confiança em Deus não vai levar vocês a uma passividade, não. A confiança em Deus vai levar vocês à obediência. Por isso, meus irmãos, seja qual for a sua responsabilidade que Deus colocou diante de você, exerça essa responsabilidade com fidelidade. Se você trabalha, trabalhe para a glória de Deus. Se você estuda, estude como quem serve ao Senhor. Se você está desempregado, o seu trabalho nesse momento é procurar um emprego com perseverança. Se o seu chamado hoje é para cuidar do lar, eu acho isso uma das coisas mais difíceis, que mais envolve esforço. Faça isso com dedicação, faça isso com fidelidade. Mas em qualquer circunstância, não use a soberania de Deus como desculpa para acomodação. Ruth não fez isso. E a palavra de Deus também não nos permite a fazer. Irmãos, há uma segunda responsabilidade dentro desse primeiro ponto que Ruth nos ensina também de maneira muito clara.
nós devemos agir com generosidade naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Nós podemos ler esse título juntos? Devemos agir? 1, 2, 3. Devemos agir com generosidade naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Perceba como Ruth demonstra essa generosidade desde o início da narrativa. Ué, Felipe, mas generosidade para com quem aqui? Para com Noemi, meus irmãos. Porque naquele momento da história, Noemi ainda está profundamente marcada pela amargura. A dor dela a impede dela enxergar a realidade e além do seu próprio sofrimento. Mas Ruth não. Ruth tem forças e decide colocar essas forças a serviço da sua sogra. Ela trabalha de sol a sol, incansavelmente, não apenas para o seu sustento, mas também para o sustento de Noemi. Ela tem pouco, mas o pouco que ela tem, ela decide repartir. Foi exatamente isso que Ruth prometeu no capítulo anterior, com aquela declaração extraordinária. E é exatamente isso que Ruth continua fazendo agora. Eu só não apenas disse, mas que eu estou mostrando. Em nenhum lugar do texto, o texto sugere para nós um ressentimento da parte de Ruth. Ela não fica de bode com Noemi. Sabe aquela rusguinha? Ruth não está pensando, eu estou aqui debaixo desse sol escaldante enquanto Noemi está lá, vendo o jogo da Argentina, vendo Netflix, mexendo no TikTok. Está lá na casa lá sem fazer nada. Não. Ruth não abandona Noemi por conta disso. Ela continua cuidando dela. E sobretudo, meus irmãos, Ruth trabalha na expectativa, na certeza de que o Senhor, o Deus do campo, irá prover o necessário. Como é interessante a gente perceber que esse mesmo princípio aparece de maneira muito perfeita na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, ao profetizar sobre Jesus como servo sofredor, o texto que nós lemos no início do culto, no capítulo 53, verso 11, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Ele vai ficar alegre. O Senhor Jesus, meus irmãos, também realizou um trabalho penoso. Ele caminhou em direção à cruz, olhando para a alegria que lhe estava proposta. Cristo sabia que o seu sofrimento, os buracos em suas mãos, produziria para Deus um povo redimido, um povo eleito. E foi exatamente essa certeza que sustentou a obra do nosso Cristo do início ao fim. Então, guardadas todas as proporções, essa é a mesma disposição que nós vemos em Ruth. Ela aceita o trabalho, um trabalho difícil, e aceita esse trabalho difícil porque confia que Deus é capaz de providenciar a ela, através do seu esforço diligente, fruto. Enquanto eu meditava, meus irmãos, nesse texto durante a semana, eu percebi uma aplicação muito simples e muito prática, que muitas vezes passa desapercebido por nós. Muitas vezes a gente pensa assim: se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais dons, se eu tivesse mais oportunidades, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais, aí sim eu serviria ao Senhor. Aí sim eu serviria ao meu próximo. Mas esse não é o pensamento e o raciocínio de Ruth. Ela não espera ter muito para começar. Ela começa com um pouco do que ela possui. Ninguém, meus irmãos, ninguém tem tão pouco que não possa abençoar alguém. Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. A pergunta das Escrituras não é o que você precisa de mais para fazer. A pergunta é o que você está fazendo com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você não precisa de mais. Você precisa apenas ser fiel àquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Amém? Foi exatamente isso que Ruth fez. Mesmo sendo estrangeira, viúva, pobre, ela assume a responsabilidade que Deus havia colocado diante dela. Veja as palavras de bênção que Boaz dirige a Ruth no verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja o quê? Generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus dos exércitos, sob cujas asas você veio buscar o quê? Refúgio. Boaz reconhece que Ruth será cuidada por Deus. E ela vai ser cuidada por Deus porque justamente ela encontrou refúgio debaixo das asas do Senhor. Ruth, meus irmãos, deixou tudo para seguir o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. É uma verdade para nós. Quem busca refúgio no Senhor pode descansar na sua proteção. Isso não significa para nós ausência de dificuldade. Isso não significa para nós
uma vida blindada de dores. Isso significa a certeza, a convicção e a plena consciência de que Deus cuida de todos aqueles que pertencem a Ele. Agora, meus irmãos, existe um outro detalhe nesse texto que merece a nossa atenção. Até a chegada de Boaz, Ruth praticamente passa desapercebida pelos trabalhadores. Ninguém a impede de colher aquelas espigas, mas também ninguém lhe oferece uma atenção, um cuidado pessoal. Mas mesmo assim, Ruth permanece. E ela termina aquele dia e ela faz algo muito bonito. No verso 19, ela volta para casa e conta para Noemi tudo o que o Senhor havia feito naquele dia. Ou seja, ela celebra um bom dia de trabalho. Ela reconhece que Deus foi quem lhe deu as condições favoráveis e que na sua providência cuidou de cada detalhe. Que lição preciosa para nós. Com que frequência, meu irmão? Com que frequência, minha irmã? Você chega na sua casa, depois de um dia de muito trabalho, e compartilha com a sua família as bênçãos que Deus lhe concedeu ao longo do dia. Quantas vezes você chega e fala, filho, filha, esposa, marido, hoje o Senhor me deu um bom dia de trabalho. Hoje o Senhor foi bondoso para comigo. Hoje o Senhor me deu forças para cumprir as minhas responsabilidades. Hoje Ele me deu discernimento para não levantar a mão e matar aquele cara. Hoje o Senhor me sustentou mais um dia. Sabe o que é, meus irmãos? Um coração verdadeiramente grato aprende a enxergar a providência de Deus até nas dádivas mais comuns da vida. E como é triste a gente perceber que constantemente a gente faz o oposto. E que isso nos sirva de exortação, meus irmãos. No nome de Jesus, nós não podemos permitir que a murmuração, a reclamação, seja o principal linguajar do nosso lar. A gente não pode permitir isso. Então que os nossos filhos, o nosso cônjuge e aqueles que convivem conosco ouçam com frequência, com constância, os testemunhos da bondade do nosso Deus. Então, a nossa casa precisa ser um lugar onde a providência de Deus é celebrada, é lembrada e, acima de tudo, é compartilhada. A gratidão de Ruth produz um efeito surpreendente. Essa gratidão começa a derreter um coração endurecido. O coração de Noemi. Por quê? Porque quando nós levamos uma vida marcada pela gratidão, Deus frequentemente usa o nosso testemunho para encorajar aqueles que ao nosso redor estão desanimados. Aqueles que não enxergam nada além do seu sofrimento. Há muito o que aprendermos com esse princípio. Ruth tinha todas as razões para viver ressentida, amargurada. Ela tinha todas as razões para cultivar a ingratidão, mas ela não vive como se Deus estivesse em dívida para com ela. Ela trabalha, ela serve, ela provê, ela confia. Ah, meus irmãos, que lição preciosa. Deus espera que nas circunstâncias que Ele nos coloca, que a gente não venha permanecer acomodado, mas que a gente venha agir confiados na sua boa mão, realizando com fidelidade aquilo que Ele nos chamou para fazer. A Escritura nos ensina que nós temos responsabilidades diante de Deus. Mas a mesma Escritura nos ensina que a mão soberana do nosso Senhor governa todas essas coisas. É justamente isso que o restante do capítulo nos mostra. Enquanto Ruth era fiel naquilo que Deus colocava nas suas mãos, Deus governava silenciosamente cada detalhe dessa história. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos desse capítulo. A soberania cuidadosa de Deus sustentando os seus filhos. Amém? Ruth vai trabalhar no campo de um homem chamado Boaz. Ela trabalha com dedicação. E ela chama a atenção dele. E quando Boaz chega ao campo, ele pergunta a um dos seus servos: de quem é essa moça? De qual família ela é? Você é filho de quem? Os seus servos respondem: olha, Boaz, é uma moabita aí que voltou com Noemi. Ela permitiu para recolher as espigas e está trabalhando desde cedo. Ela fez apenas uma pausa para um cafezinho, mas logo depois voltou para trabalhar. E está desse jeito aí. Bruta, trampando muito. E enquanto isso, Ruth está lá simplesmente trabalhando. Ela não fazia ideia do que Deus estava realizando nos bastidores. E observe quantas vezes o Senhor já havia preparado as coisas ali antes mesmo de Ruth chegar. Porque primeiro o Senhor prepara o lugar. Algumas traduções dizem no verso 3 que Ruth entrou casualmente no campo de Boaz. Como quem diz, né? Tropeçou e chegou ali.
Outras versões, de maneira mais literal, vai dizer a nós: aconteceu dela entrar no campo de Boaz. Ou seja, o narrador aqui está construindo essa história de forma muito intencional. Porque para Ruth era apenas mais um campo entre outros. Ela simplesmente saiu para trabalhar. Mas para o narrador não. Não havia acaso. Era a mão de Deus conduzindo cada passo daquela mulher. E a providência do Senhor não aparece apenas na escolha do campo. Ela também se revela na provisão que já estava preparada. Lembre-se, irmãos, havia espigas naquele campo. Pouco tempo antes era impossível disso acontecer. Israel estava passando por um período de fome. Mas agora o Senhor havia visitado o seu povo e restaurado a colheita. E essa provisão não surgiu por acaso. Deus já havia pensado nos necessitados muito antes, quando Ele entregou a sua lei a Israel. Levítico capítulo 19, verso 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem juntem as espigas caídas da sua colheita. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nos para quem? Para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Muito antes de Ruth. Que princípio extraordinário! Deus está lembrando ao seu povo que tudo, absolutamente tudo, pertence a Ele. A terra, a colheita, os frutos são do Senhor. Por isso, o proprietário deveria deixar tudo da produção para os pobres, para os estrangeiros. E é exatamente dessa provisão que Ruth está enchendo a sua pancinha. Ela está sendo sustentada pela lei santa de Deus. Pense, meus irmãos, se ela tivesse na terra dos filisteus, na terra dos amalequitas, dos amorreus, essa provisão não existiria. Porque esses povos não viviam debaixo da lei que o Senhor havia determinado para o seu povo. Mas aí o Senhor atraz de volta para Israel. E em Israel havia uma lei que refletia o caráter compassivo do nosso Deus. Ainda mais, Deus também preparou as pessoas. Os servos de Boaz não demonstram grande acolhimento, como eu falei agora mesmo. Mas também eles não demonstram aqui nenhuma grande injustiça. Quando Boaz pergunta quem ela é, eles simplesmente dizem a verdade. Meus irmãos, pensem na vulnerabilidade de Ruth. Uma mulher, viúva, estrangeira, sozinha, num campo isolado, cercada por homens. Quão facilmente essa história poderia ter tomado um outro rumo. Mas Deus conduz Ruth justamente ao campo daquele homem piedoso. Boaz ama a lei de Deus. Ele ordena que os seus servos façam o quê? Façam o mesmo. E é por isso que Ruth encontra proteção naquele lugar. Ela não sabe, mas o Deus do campo sabe. Por isso, meus irmãos, aquilo que para nós parece coincidência, na verdade, muito na verdade, faz parte do plano soberano do nosso Deus. Nada, absolutamente nada, escapa do seu controle. Nada escapa fora e acontece fora das suas mãos. É o que nós acabamos de cantar na primeira canção. Tu és tremendo. Essa verdade, meus irmãos, precisa consolar o nosso coração. O Senhor conhece a sua realidade. O Senhor conhece a realidade da sua família. O Senhor conhece as lutas que ninguém vê. O Senhor conhece o sofrimento silencioso que você tem carregado. E assim como Ruth não enxergava a mão de Deus conduzindo cada detalhe da sua história, muitas vezes nós também não enxergamos. Mas o fato da gente não ver não significa que essa providência deixou de existir. Deus continua governando todas as coisas. E Ele continua sustentando seus filhos com essa mesma providência cuidadosa. Veja comigo a providência do Senhor conduzindo Ruth ao campo de Boaz, verso 4 e 5. Vamos ler juntos? Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Salvou os perfeitos. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou à casa dos perfeitos: de qual família era a moça? Observe, meus irmãos, mais uma vez quem é Boaz. O texto já nos disse que ele era um homem de muitos bens, era um homem proprietário de muitas terras, servo de muito senhor, mas ao mesmo tempo era um homem que não servia ao dinheiro. Boaz tinha apenas um senhor. E isso fica evidente logo na primeira frase que sai da boca de Boaz.
Porque Boaz, ao chegar ao campo, ele não começa perguntando aos seus subordinados sobre produção, sobre green, sobre lucro, sobre colheita. Ele saúda os trabalhadores dizendo: o Senhor seja convosco. Imagina amanhã, chega no trabalho, chefão falando a você: o Senhor seja convosco. E o interessante é que eles respondem: o Senhor te abençoe, Boaz. Vocês estão percebendo o ambiente daquele lugar? É uma relação de trabalho, sim. De lucro, sim. Mas é uma relação de trabalho marcado pelo temor do Senhor. Boaz abençoa os seus servos e os servos respondem com bênçãos. Tudo indica para nós que nós estamos diante de um homem piedoso, diante de um homem bondoso, um homem que leva a sério a lei do Senhor. E é nesse contexto que Ruth chama a sua atenção. E a pergunta que fica para nós é: o que é que chamou a atenção de Boaz? Foi, antes de tudo, a beleza de Ruth? O texto não diz isso para nós. O texto nos ensina e nos mostra que o que impressiona Boaz é outra coisa. Ele vê uma mulher trabalhando com diligência. Ele vê uma estrangeira que desde cedo está colhendo espigas para sustentar sua casa. E é por isso que ele pergunta: de quem é esta moça? Mais adiante, dos versos 8 a 12, Boaz conversa diretamente com Ruth. Ele diz a ela: então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ruth, então, meus irmãos, se prostra diante dele e pergunta: por quê? Por que, meu Senhor, eu achei favor aos teus olhos a ponto de você se importar comigo? Uma moabita, uma estrangeira, alguém que não tem nada a oferecer. Ruth sabe quem ela é. Ela sabe que ela não tem direitos. Ela sabe que, humanamente falando, não existe nenhum motivo palpável para ela receber aquele tratamento. Mas aí Boaz responde para ela: contaram-me tudo que você tem feito pela sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como você deixou o pai e mãe. Isso aqui é o quê? Casamento. Como você deixou a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. Verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Percebe o que chamou a atenção de Boaz? Não foi, em primeiro lugar, a aparência de Ruth. Foi a sua história de fé. Foi a sua piedade. Foi o fato dela ter deixado tudo para seguir o Deus de Israel e permanecer fiel à sua sogra. Isso nos ensina algo importante, meus irmãos. Homens solteiros, permite-me falar com você. O que mais chama a sua atenção em uma mulher? O que você procura em alguém com quem você deseja construir uma família? A sua piedade? O seu amor por Cristo? O seu compromisso com a palavra de Deus? Essa é uma pergunta, meu irmão, que vale a pena você responder diante do Senhor. E para os homens casados, a aplicação é um pouco diferente. O que você incentiva na sua esposa? Você deseja vê-la crescer espiritualmente? Você a encoraja a amar mais as Escrituras, a servir mais ao Senhor, a crescer em fé? Um homem piedoso não apenas admira a piedade da sua esposa, ele a cultiva, dá condições de crescimento. Sabe o que infelizmente tem se tornado comum, meus irmãos? E digo isso com tristeza. Em muitos lares, são as mulheres quem têm assumido a liderança no cuidado espiritual da família. Meus irmãos, essa responsabilidade também é nossa. Ou melhor dizendo, é primeira nossa. Deus nos chamou para conduzir o nosso lar com amor, com oração, com fidelidade à sua palavra. Veja, queridos, há algo ainda mais de bonito em Boaz. Ele é alguém que faz muito além do que a lei exigia. Perceba comigo, a lei mandava deixar espigas para os pobres, mas ele pede que os seus servos deixem cair, deixa cair sem querer, assim, tá passando, joga assim com a mãozinha, deixa cair mais para Ruth pegar aí e ficar mais enchidinha na barriga dela. Não só isso, ele permite que ela beba da água dos trabalhadores. Na hora da refeição, ele chama aquela mulher estrangeira para se assentar à sua mesa. E isso é muito diferente da nossa semana, quando a gente vai almoçar no shopping e senta do nosso lado um monte de gente que a gente não conhece, a gente fica no celular, meio receoso de falar com as pessoas. No mundo antigo, sentar-se à mesa com alguém era sinal de comunhão.
de acolhimento, de pertencimento. Ou seja, ao chamar Ruth para comer com ele, Boaz faz muito além do que oferecer alimento. Ele está oferecendo para ela aquilo que muitas pessoas não conseguiam enxergar e ver. Ele está rompendo com uma barreira que muitos israelitas não estariam dispostos a romper. Porque embora Ruth fosse moabita por nascimento, agora, meus irmãos, agora ela pertencia à família da fé. O apóstolo Paulo vai falar para nós em Romanos que o verdadeiro povo de Deus não é definido pela descendência, mas ele é definido pela fé. É exatamente isso que nós vemos aqui. Boaz reconhece que Ruth não é apenas uma estrangeira. Não, ela é minha irmã em Cristo Jesus. Na prática, o que Boaz está dizendo a ela: venha, Ruth, tem lugar para você nessa mesa. Boaz vê aquela que muitos não conseguiriam ver. Boaz acolhe aquela que muitos rejeitariam. Mais uma lição preciosa para nós. Nós precisamos aprender a enxergar, meus irmãos, aqueles que são diferentes de nós. Pessoas com outras histórias, com outra cultura, com outra maneira de falar, com outro jeito de se vestir. O livro de Ruth nos ensina que se essas pessoas estão buscando refúgio nas asas do Senhor, são pessoas que pertencem à família de Deus. E se pertencem à família de Deus, elas devem encontrar em nós o quê? Acolhimento, cuidado, comunhão. Então Boaz está nos lembrando que há lugar à mesa para todos aqueles que pela fé pertencem ao povo de Deus. E ai de nós, meus irmãos, se nós levantarmos barreiras onde Deus abriu o caminho com o seu sangue, com a morte de Cristo Jesus. Nós não temos o direito de impedir que se assentem à mesa aqueles a quem o Senhor já acolheu pela sua graça. Amém? O verso 17 nos mostra que ao final daquele dia de trabalho, Ruth voltou para casa levando com ela cerca de uma efa de cevada, aproximadamente 13 quilos. Efa de cevada seria algo semelhante àqueles sacos grandes de ração que a gente compra para os nossos cachorros. Uma quantidade impressionante. Tão impressionante que Noemi fica espantada. Noemi pergunta no verso 19: onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. E aí Ruth responde: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Naquele instante algo muda dentro do coração de Noemi. Então Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e os mortos. Noemi acrescenta: aquele homem é nosso parente próximo e é um dos nossos resgatadores. Perceba novamente a providência de Deus. Boaz não era apenas um homem rico, ele não era apenas um homem gracioso, ele era um homem certo. Deus não colocou apenas recursos no caminho de Ruth. Deus colocou a pessoa certa. Porque Boaz ocupava uma posição muito especial dentro da lei de Deus. Ele era um dos resgatadores daquela família. Na próxima semana a gente vai ver com mais detalhes o significado dessa função. Mas por hora, basta a gente perceber o seguinte: Deus não estava providenciando apenas alimento para aquele dia. Ele estava preparando algo muito melhor. Isso tudo confirma uma verdade que nós temos aprendido, meus irmãos. A providência de Deus é cuidadosa. O Senhor Jesus falou para nós em Mateus no capítulo 6. Observem as aves do céu. Observe os lírios do campo. Se Deus cuida das aves e veste as flores, quanto mais vai cuidar daqueles que pertencem a Ele. É exatamente isso que nós vemos aqui. Deus cuidando de Ruth e de Noemi de maneiras que jamais elas poderiam imaginar. Em cada detalhe, a mão do Senhor estava presente. E à medida que nós conhecemos Boaz, a gente percebe que Boaz aponta para alguém muito maior do que ele. Boaz é misericordioso, é piedoso, é manso. Ele usa a sua posição para servir, não para explorar. Boaz protege quem está vulnerável. Ele acolhe aquele que é estrangeiro. Quem, meus irmãos? Quem, minhas irmãs? Esse homem nos faz lembrar quem é o verdadeiro Senhor de todas as riquezas. Quem é o dono dos céus e da terra e ainda assim se compadece daqueles que nada possuem. Quem cumpriu perfeitamente a lei de Deus? Quem acolheu estrangeiros, gentios, pessoas como nós e nos fez participantes da família de Deus?
É claro, meus irmãos, que nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Boaz é apenas uma pequena antecipação, um pequeno vislumbre do verdadeiro Redentor. Assim como Boaz acolheu Ruth, Cristo acolhe pecadores. Assim como Boaz protegeu uma mulher sem amparo, Cristo protege todos aqueles que se refugiam nele. Assim como Boaz recebeu uma estrangeira na sua mesa, Cristo nos trouxe para a comunhão da sua família. Nós que estávamos longe, agora fomos aproximados. Nós que éramos estrangeiros, gentios, moabitas, estranhos à família da aliança, agora fomos feitos povo de Deus. E hoje, meus irmãos, pela graça nós temos lugar à mesa do nosso Redentor. O Senhor Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue representado no pão e no vinho, dizendo para nós: venham, comam, bebam de mim. Eu darei a minha vida para proteger a vida de vocês. A minha morte é a sua esperança. Eu espero, meu irmão, que você perceba que esse é o mesmo Senhor que continua preparando todas as circunstâncias na nossa vida. A gente não precisa escolher entre soberania e responsabilidade. Nós fomos chamados a trabalhar, a estudar, a aproveitar as oportunidades e, acima de tudo, agirmos com fidelidade. Mas nunca, meus irmãos, nunca nós podemos nos esquecer de que tudo que nós temos veio das mãos de Deus. Tudo isso é dádiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Existe, especialmente na cultura ocidental, a ideia do self-made man. Não sei se você já ouviu falar. Um homem que fez a si mesmo. Um homem que chegou onde chegou exclusivamente por conta do seu esforço. Deixe-me dizer algo importante a você. Essa ideia não existe nas Escrituras. Não existe um homem que tenha feito a si mesmo. Não existe uma mulher que tenha feito a si mesma. Se você chegou até aqui, foi porque Deus lhe deu condições, capacidades, oportunidades e perseverança. Sim, você agiu com responsabilidade, mas você exerceu essa responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. É exatamente isso que nós vemos nesse capítulo. Deus prometeu cuidar daqueles que lhe pertencem. E Deus sempre cumpre as suas promessas. No capítulo 1, meus irmãos, Elimeleque duvida dessa provisão. E você sabe, ele deixa a sua terra e vai para um outro lugar. As marcas da decisão de Elimeleque estão presentes nessa história. Mas agora Noemi começa outra vez a provar da bondade do Senhor. Ela começa a enxergar a fidelidade de Deus. Fidelidade essa que nunca falha. E Ruth, que antes era uma estrangeira, agora faz parte do povo da aliança. As promessas de Deus também são para ela. Nesta manhã, meu irmão, eu quero convidar você a descansar nessa mesma benevolência do Deus da aliança. Porque você vive consumado pela ansiedade, se você pertence a um Deus que jamais vai te abandonar. Porque você tenta controlar tudo, se a nossa história está nas mãos de Deus. Porque você duvida da provisão, se até hoje Ele nunca deixou faltar para você. O próprio Senhor nos disse para a gente não viver ansioso. Se em algum momento você duvidar de que Deus vai cuidar de você, olhe para a cruz. Ali, meus irmãos, está a maior demonstração da benevolência de Deus. Quando o Filho de Deus entrega a sua vida pelos seus, Ele nos dá uma certeza definitiva de que nunca vai nos faltar. Não é isso que o apóstolo Paulo fala para nós em Romanos? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Perceba como a história de Ruth no capítulo 2 começa a mudar. Aquele futuro que no capítulo anterior parecia completamente escuro, agora começa a ser iluminado pela providência de Deus. E existe algo ainda mais bonito aqui. Deus não está apenas preparando providência e alimento para Ruth e Noemi. Não, muito além disso. Deus está restaurando o coração de Noemi. Aquela mulher que havia voltado para Belém dominada pela amargura, agora ela começa, pouco a pouco, a redescobrir a bondade do nosso Deus. Ela volta a bendizer o nome do Senhor. Ela volta a enxergar a vida, a realidade com esperança. Ela volta a fazer planos. Porque é exatamente isso que a graça de Deus faz conosco. Ela não apenas transforma as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Ela transforma, sobretudo, o meio e o seu coração. Meu irmão e minha irmã,
você também pode descansar na benevolência do Deus da aliança. O Criador do céu e da terra está do seu lado. Assim como ele deu espigas a Ruth para colher, ele continua sustentando seus filhos. E hoje, ele nos oferece algo infinitamente maior. Ele nos convida a sentar da sua mesa. Cristo nos chama à comunhão com ele. Por que você permanece distante daquele que nos convida? Existe uma frase antiga dos nossos irmãos da fé que diz o seguinte: creia em Deus e mantenha a sua pólvora seca. Creia em Deus e mantenha a sua pólvora seca. A ideia dessa frase é muito simples. Confie plenamente na providência do Senhor, mas permaneça pronto para cumprir a responsabilidade que Ele lhe confiou. É isso, meus irmãos, que Ruth faz. É isso que Deus espera de nós. Seja diligente, meu irmão. Seja diligente, minha irmã. Trabalhe, sirva, se esforce, mas faça tudo isso descansando na certeza de que Deus governa todas as coisas. Nós não sabemos tudo que Deus está fazendo. Ruth também não sabia, mas nós sabemos aquilo que realmente importa. Sabemos que Deus nos ama com um amor eterno, infalível e leal. Nós sabemos que Ele nos chama a fidelidade. E sabemos que o próprio Senhor Jesus nos prometeu: busque, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Deus nos chama a participar da sua missão. Mas é Ele, meus irmãos, quem nos sustenta do início ao fim. A vida cristã muitas vezes é uma vida de trabalho cansativo, mas nunca é uma vida de trabalho solitário. A gente trabalha confiando naquele que cuida de nós, pela manhã, pela tarde e pela noite. Como diz o salmista, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto Ruth descansava, enquanto Ruth, trabalhava, havia um Boaz cuidando dela. Enquanto nós, meus irmãos, caminhamos pela fé, nós temos um Redentor infinitamente maior cuidando de nós. Dá para chamar isso de boa notícia, não dá? Vamos orar? Pai bondoso, nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós de maneiras que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Em alguns momentos, o Senhor abre um pouco a cortina e nos permite enxergar a tua providência. Em muitos outros, Pai, nós seguimos sem saber de quantos perigos o Senhor já nos livrou e de quantas formas o Senhor já nos sustentou. Por isso, Deus, nós te agradecemos e pedimos a Ti, ajuda-nos a viver com responsabilidade diante do Senhor. Nos dê diligência para cumprir tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nos ajude, Pai, a olhar para Ruth e para Boaz, não como heróis, não como pessoas utópicas, mas como servos que apontam para Cristo. Forma em nós, Deus, um coração que ama a piedade, que busca o Teu reino acima de todas as coisas e que descansa na Tua fidelidade. Que a nossa confiança esteja sempre na Tua providência, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir todas as Suas promessas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.